Ela foi obrigada a dar banho no milionário grego. E o que aconteceu depois escandalizou o mundo. Um magnata implacável, ferido, vulnerável, sem defesas. Uma brasileira invisível, arrastada para cuidar dele. Um banho forçado. Um toque proibido. E a partir desse instante, nada mais pôde voltar atrás. Comenta de onde você está assistindo, deixa o like e se inscreve. Porque essa paixão proibida vai incendiar seu coração até o último segundo. O avião tocou o solo grego numa manhã de setembro, que parecia carregar todas as promessas do mundo. Luísa apertou a mala contra o peito e respirou fundo. Atenas. Finalmente. 3 meses depois da morte da mãe, ela ainda acordava esperando ouvir aquela voz chamando seu nome. Ainda abria a geladeira, esperando encontrar o pote de brigadeiro que nunca mais estaria lá. A dor tinha peso, grudava na garganta, fazia as pernas pesarem. Por isso tinha vindo. Fugir não era covardia quando você não conseguia mais respirar no mesmo lugar onde tudo doía. O avô sempre contava histórias de Atenas quando ela era pequena. Falava das oliveiras, do mar azul, da luz dourada que banhava as construções antigas. Um dia, você vai conhecer nossa terra, minha neta, dizia, passando a mão no cabelo dela. Você tem sangue grego nas veias. Agora, aos 26 anos, ela finalmente tinha coragem suficiente para descobrir se aquelas histórias eram verdade. A agência de intercâmbio tinha prometido facilidades. Seu diploma será validado rapidinho, garantiu a atendente brasileira. Você é técnica de enfermagem, profissão que falta na Grécia. Vai conseguir trabalho em 1 semana. 1 semana se transformou em 1 mês. O mês virou 2. Luísa descobriu que promessas feitas do outro lado do oceano não valiam nada quando você estava sozinha numa fila de imigrantes, segurando papéis que ninguém queria aceitar. Seu diploma foi rejeitado na primeira tentativa. E na segunda. Na terceira, descobriu que precisaria de cursos complementares que custavam mais do que tinha economizado em 2 anos no Brasil. O dinheiro acabou depressa. Atenas era cara, e ela não era turista. Era imigrante sem profissão reconhecida. Foi assim que acabou na taverna Costas, servindo souvlaki e cerveja gelada para turistas que mal olhavam para o rosto dela. 10 horas por dia em pé, sorriso forçado, grego quebrado misturado com português básico. E azul, bem-vindos. Cardápio hoje muito bom. As palavras saíam automáticas agora. Ela tinha aprendido a ser invisível de um jeito que nunca imaginou. No Brasil, era respeitada. Técnica de enfermagem competente, pessoa que salvava vidas. Aqui, era apenas mais uma estrangeira servindo comida. Costas, o dono da taverna, era gentil, mas cansado. Pagava em dia, não fazia perguntas sobre seu passado. Esse silêncio respeitoso era uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. À noite, sozinha no quartinho alugado que dividia com uma colega búlgara, Luísa às vezes ligava o vídeo do funeral da mãe. Assistia ao próprio rosto desesperado, chorava até não ter mais lágrimas. Depois apagava as evidências. Não podia voltar, não sem ter encontrado algo que justificasse ter deixado tudo para trás. Nas manhãs de folga, caminhava pelas ruas estreitas do bairro Placa. Observava as velhinhas de preto penduradas nas janelas, os gatos magros dormindo ao sol, os turistas tirando selfies em frente às ruínas. Às vezes, se perguntava o que o avô diria se a visse agora. Ele sonhara tanto com essa terra. Será que ficaria desapontado ao saber que ela se sentia mais perdida aqui do que jamais havia se sentido no Brasil? Mas havia algo em Atenas que não conseguia explicar. Uma familiaridade estranha, como se caminhasse por ruas que já conhecia em sonhos. Como se a luz dourada que o avô tanto descrevia realmente existisse, mesmo que ela ainda não conseguisse enxergá-la direito. Era terça-feira, véspera de seu 3º mês na cidade, quando tudo mudou. Luísa estava limpando as mesas da taverna depois do almoço, quando Maria, a cozinheira grega, se aproximou com uma expressão diferente no rosto. "Tem uma coisa", disse em inglês arrastado. "Você fala que é enfermeira no Brasil, né?" O coração de Luísa acelerou. "Técnica de enfermagem." "Por quê?" "Conheço uma mulher",
rica. Precisa de alguém para cuidar do filho dela. Teve acidente. Luísa largou o pano de prato. Pela primeira vez em meses, sentiu uma pontada de esperança. Que tipo de cuidado? Maria deu de ombros. Paga bem. Muito bem. Mas... Fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Ele é... difícil. Muito orgulhoso. Não quer grego cuidando dele. Quer estrangeira. Por que estrangeira? Porque estrangeira não fala, não espalha segredo. Alguma coisa no tom de Maria deveria ter servido de aviso. Mas Luísa estava desesperada demais para prestar atenção em sinais. Quando posso falar com ela? Amanhã. Te busco aqui às 2 da tarde. Naquela noite, Luísa mal conseguiu dormir. Sonhou com mãos feridas que precisavam de curativo, com o cheiro familiar de hospital, com a sensação de fazer diferença na vida de alguém novamente. Não fazia ideia de que em menos de 24 horas atravessaria os portões de uma mansão onde um homem ferido e furioso não apenas mudaria sua vida, mas a obrigaria a enfrentar segredos, escândalos e sentimentos que ela nunca pensou viver. Um homem que a obrigaria a quebrar todas as barreiras que ela havia construído ao redor do coração. Dmitry Stavros nunca dormia antes das 2 da manhã. Controle total, rotina milimétrica, poder absoluto sobre cada minuto do dia. Era assim que havia construído um império aos 32 anos. Na noite que mudaria tudo, saía de mais uma reunião que se estendera até tarde. Negócio fechado, adversário derrotado, mais alguns milhões no banco. Era assim que gostava de terminar o dia, vencendo. A chuva começou quando ele ligou o motor da Mercedes. Pingos grossos que logo se transformaram em temporal. Dmitry não diminuiu a velocidade, nunca diminuía. Pressa era poder, hesitação era fraqueza. Senhor Stavros, melhor esperar a chuva passar, sugeriu o motorista pelo interfone. Dirijo sozinho hoje, Yannis. Pode ir, sempre sozinho. Era mais seguro assim. Menos pessoas significava menos chances de traição, menos oportunidades para que alguém descobrisse seus movimentos ou vendesse informações para concorrentes. Dmitry acelerou pelas ruas vazias de Atenas. A cidade dormia enquanto ele planejava a próxima aquisição, o próximo inimigo a derrubar. O cérebro nunca parava. Não sabia como parar. A curva apareceu mais fechada do que esperava. O asfalto molhado traiu as rodas do carro no exato momento em que uma rajada de vento empurrou a lateral do veículo. O impacto contra a barreira metálica ecoou pela madrugada como um grito de metal retorcido. Dmitry perdeu a consciência por alguns segundos. Quando voltou a si, o gosto de sangue na boca e a dor lancinante no peito o trouxeram de volta à realidade brutal. Estava vivo. Isso era o que importava. Mas quando tentou se mover, seu corpo se rebelou. A costela direita enviava ondas de dor a cada respiração. O ombro latejava com uma dor surda e persistente. As pernas ardiam onde o metal do carro havia se dobrado e arranhado a pele. Merda! A palavra saiu entre dentes cerrados. Dmitry Stavros não ficava vulnerável. Não dependia de ninguém. Nunca. 3 horas depois, já em casa, encarava a realidade que tentava negar. O médico particular havia sido claro. Fissura nas costelas, luxação no ombro, escoriações profundas. Nada fatal, mas suficiente para torná-lo inútil por semanas. Precisa de repouso absoluto, disse o doutor, guardando os equipamentos. E ajuda. Não pode fazer movimentos bruscos, carregar peso, nem... Já entendi. Dmitry dispensou o médico com um gesto seco. Ajuda. A palavra o irritava. Desde os 15 anos, quando o pai morreu e o deixou sozinho para cuidar dos negócios da família, ele nunca havia precisado de ninguém. Foi assim que aprendeu a não confiar. Mulheres vinham e iam, interessadas apenas no sobrenome e na conta bancária. Amigos tentavam se aproximar para conseguir contratos. Até a própria família estendia a mão apenas quando precisava de dinheiro. Por isso construíra muros, altos, espessos, intransponíveis. Por isso mantinha relacionamentos superficiais, sempre no controle, sempre ditando as regras. Nunca se entregara de verdade a ninguém. E, principalmente, nunca havia permitido que alguém cuidasse dele. Agora, pela primeira vez em 17 anos, não tinha escolha.
Senhor Stavros, disse Helena, sua secretária, na manhã seguinte. Sobre a cuidadora, não quero grego. Senhor, não quero ninguém daqui, ninguém ligado às famílias locais, ninguém da elite, ninguém que possa falar. Helena franziu a testa. Por que não um grego? Dmitri a encarou com aquele olhar que fazia executivos suarem frio. Porque qualquer grego pode ser comprado. Qualquer grego tem amigos, família, conexões. Qualquer grego pode vender uma informação valiosa sobre minha condição. Ele fez uma pausa, ajeitando a tipóia com um gesto irritado. Quero uma estrangeira, alguém invisível, alguém que não tenha nada a ganhar espalhando que Dmitri Stavros está fraco. A palavra fraco saiu como veneno da boca dele. Durante toda a vida, havia sido o predador, nunca a presa. Agora, ferido e limitado, sentia-se exposto de um jeito que o deixava furioso. Vou procurar, garantiu Helena. E Helena, nada de enfermeiras qualificadas demais. Nada de mulheres que possam ter ambições. Quero alguém simples que faça o trabalho e suma. Enquanto Helena saía para resolver a questão, Dmitri ficou sozinho na sala da mansão, olhando pela janela para os jardins perfeitamente cuidados. Sempre havia gostado daquela vista. Ordem, controle, beleza sob seu comando. Mas agora, pela primeira vez, a solidão daquele lugar imenso pesava nos ombros. Não fazia ideia de que, em poucas horas, uma brasileira perdida nas ruas de Atenas atravessaria os portões de sua casa, carregando muito mais do que ele estava disposto a receber. Não fazia ideia de que a estrangeira que ele queria, apenas para esconder sua fraqueza, seria justamente quem a revelaria e destruiria, pedra por pedra, todas as muralhas que ele havia jurado jamais derrubar. Maria apareceu na taverna às 14h em ponto, dirigindo um carro emprestado que parecia mais velho que ela. Luísa limpou as mãos no avental e respirou fundo. A esperança batia no peito como um pássaro preso numa gaiola. Você tem certeza disso? Perguntou, ajeitando a blusa pela terceira vez. Certeza de quê? Do dinheiro? Maria deu de ombros. Paga 5 vezes mais que a taverna, por semana. O coração de Luísa acelerou. 5 vezes mais. Com esse dinheiro, poderia finalmente fazer os cursos para revalidar o diploma. Poderia parar de servir mesas e voltar a cuidar de pessoas de verdade. A viagem até a mansão durou 40 minutos. Conforme saíam do centro movimentado e entravam em bairros residenciais, as casas ficavam maiores, os carros mais caros, as ruas mais vazias. Luísa sentia o estômago se apertar. Esse não era o seu mundo. Nunca seria. É aqui, disse Maria, parando diante de um portão alto de ferro forjado. A mansão que se erguia atrás dos muros era intimidadora. Pedra clara, janelas enormes, jardins que pareciam saídos de revista. Luísa sempre soubera que gente rica existia, mas nunca havia estado tão perto de tanta riqueza. Um segurança veio até o carro, conferiu os nomes numa lista e liberou a entrada. Enquanto subiam a alameda de pedras, Luísa teve vontade de pedir para Maria dar meia volta. Ele não morde, disse Maria, como se lesse seus pensamentos. Só late mesmo. A porta da mansão se abriu antes que elas batessem. Uma mulher elegante, de uns 50 anos, as recebeu com um sorriso educado, mas distante. Sou Helena, secretária do Sr. Stavros. Você deve ser Luísa. Sim, senhora. Apenas Helena. Entre, por favor. Luísa seguiu Helena por corredores que pareciam eternos, mármore no chão, quadros caros nas paredes, tudo limpo e perfeitamente organizado. Cada passo ecoava, e ela se sentia como uma intrusa. Algumas regras básicas, disse Helena enquanto caminhavam. Discrição absoluta. O que vê e ouve aqui não sai daqui. Está clara? Sim. O Sr. Stavros sofreu um acidente. Está indisposto. Precisa de ajuda com coisas básicas. Higiene, alimentação, medicação. Nada muito complicado para alguém com sua experiência. Luísa assentiu, embora a experiência de Helena fosse apenas o que Maria havia contado, que ela tinha formação na área de saúde. Ele pode ser difícil, não gosta de depender de ninguém. Seja paciente.
Pararam diante de uma porta dupla de madeira escura. Helena bateu 2 vezes. Entre. A voz que veio de dentro era grave, impaciente. Helena abriu a porta e fez sinal para que Luísa a seguisse. O que ela viu a deixou sem fôlego. Dmitri Stavros estava numa poltrona de couro, de costas para a porta, olhando pela janela. Mesmo de perfil, mesmo com o braço numa tipóia e o corpo visivelmente machucado, ele irradiava uma autoridade que fazia o ar da sala parecer mais denso. Senhor Stavros, esta é Luísa, a candidata à cuidadora. Ele se virou devagar e o impacto foi como um soco no estômago dela. Dmitri Stavros era bonito de um jeito que machucava. Não era apenas o rosto perfeitamente esculpido ou os olhos escuros que pareciam ver através das pessoas. Era o jeito como ocupava o espaço, como se o mundo inteiro existisse para servi-lo. Mesmo ferido, mesmo precisando de ajuda, ele a olhou como se fosse ela que devesse impressioná-lo, não o contrário. Brasileira, disse, e não era uma pergunta. Sim, senhor. Experiência? Luísa hesitou. A verdade, técnica de enfermagem desempregada servindo mesas numa taverna soava patética demais. Cuidei da minha mãe quando ela estava doente e tenho conhecimentos básicos da área de saúde. Não era mentira. Só não era a verdade completa. Dmitri a estudou em silêncio por longos segundos. Luísa sentiu o rosto esquentar sob aquele olhar penetrante. Era como se ele conseguisse ver cada insegurança, cada dúvida, cada mentira por omissão. Fala grego? Um pouco. Inglês? Sim. Família aqui? Não. Amigos? Não muitos. Ele a sentiu como se a solidão dela fosse uma qualificação a mais. As regras são simples, disse, a voz fria como mármore. Você vem de manhã, sai à noite. Faz o que precisa ser feito, não fala mais do que o necessário. Não mexe em nada que não seja da sua conta. Não faz perguntas. Não conta nada do que vê aqui para ninguém. Entendi. O pagamento é depositado semanalmente. Se fizer algo que me desagrade, está fora no mesmo dia. Se quebrar a confidencialidade, garanto que nunca mais conseguirá trabalho em Atenas. A ameaça foi dita no mesmo tom que ele usaria para pedir um café. Luísa engoliu seco. Tem alguma pergunta? 1000 perguntas brotaram na mente dela, mas todas morreram na garganta sob aquele olhar gélido. Não, senhor. Então começamos amanhã. 7 da manhã. Helena fez sinal para que ela saísse, mas Dmitri levantou a mão. Mais uma coisa. Luísa parou na porta e se virou. Eu não sou seu amigo. Não sou sua família. Não quero conhecer sua história, suas dificuldades ou seus sonhos. Você está aqui para fazer um trabalho. Nada mais. As palavras cortaram como navalha. Luísa assentiu e saiu da sala com as pernas bambas. No caminho de volta, Maria perguntou como havia sido. Conseguiu emprego, disse Luísa, mas não conseguiu esconder o tremor na voz. Naquela noite, sozinha no quarto alugado, ela se perguntou em que havia se metido. Dmitri Stavros era o homem mais intimidador que já havia conhecido. Frio, cruel, arrogante. Mas havia algo naqueles olhos escuros que a incomodava. Uma dor disfarçada de raiva. Uma solidão disfarçada de superioridade. Talvez fosse por isso que, em vez de desistir, ela pôs o despertador para tocar às 5:30 da manhã. Talvez fosse por isso que, apesar do medo, uma parte dela estava curiosa para descobrir que tipo de homem se escondia por trás de toda aquela frieza. Não sabia que em poucas horas seria forçada a atravessar a fronteira entre o dever e o impossível, e a ver um lado de Dmitri Stavros que ninguém jamais tinha visto. Luísa chegou às 7 da manhã em ponto. Helena a esperava na porta com uma expressão que não conseguiu decifrar, algo entre pena e advertência. Ele já está esperando, disse, entregando-lhe uma pequena bolsa com material médico. Hoje vai ser difícil. Difícil. A palavra ecoou na mente de Luísa enquanto subia as escadas em direção ao quarto principal. 3 dias havia se passado desde que começara a trabalhar ali, e cada momento tinha sido uma lição de humildade e tensão. Dmitri estava impossível. Mal-humorado, impaciente, tratando-a como mobília que falava. Mas ela estava começando a entender.
Quanto mais grosseiro ele ficava, mais vulnerável se sentia. Bateu à porta do quarto. Entre. A voz dele soou mais tensa que o normal. Quando abriu a porta, encontrou Dmitri sentado na beirada da cama, apenas com uma calça de pijama, o peito nu revelando as marcas roxas dos ferimentos e as ataduras ao redor das costelas. Preciso tomar banho, disse sem olhar para ela, e não consigo sozinho. As palavras caíram no silêncio como pedras na água. Luísa sentiu o coração acelerar. Eu posso chamar alguém. Helena, talvez. Helena não é paga para isso. Você é. O tom dele não admitia discussão, mas havia algo diferente na voz. Menos frieza, mais desconforto. Dmitri Stavros, o homem que comandava tudo e todos, estava pedindo ajuda para algo tão básico quanto tomar banho. Tem certeza de que não prefere? Tem medo? A pergunta a pegou desprevenida. Medo? Não era medo exatamente, era algo muito mais complicado. Não, mentiu. Então me ajude. Dmitri tentou se levantar sozinho e fez uma careta de dor. A costela fissurada enviou uma pontada que o fez cerrar os dentes. Luísa se aproximou instintivamente, estendendo a mão. Devagar, murmurou, segurando o braço bom dele. O contato foi como choque elétrico. A pele dele estava quente, e ela podia sentir a tensão dos músculos sob os dedos. Dmitri se apoiou nela por um segundo a mais do que necessário, e Luísa teve que se controlar para não tremer. Caminharam lentamente até o banheiro. O ambiente era luxuoso como tudo naquela casa. Mármore e metais dourados, um chuveiro grande o suficiente para 2 pessoas. Vou esperar do lado de fora enquanto você não consegue entender ordens simples. A voz dele era cortante, mas havia frustração ali também. Não consigo levantar o braço. Não consigo me inclinar. Não consigo fazer nada sozinho. A última palavra saiu carregada de amargura. Dmitri odiava cada sílaba que acabara de pronunciar. Luísa respirou fundo. Está bem, mas vou tentar ser rápida. Ela abriu o chuveiro, ajustou a temperatura da água. O vapor começou a subir, criando uma névoa íntima ao redor dos dois. Quando se virou, Dmitri já havia tirado a calça do pijama. O impacto foi como ser atingida por um raio. Mesmo ferido, mesmo marcado por hematomas e curativos, o corpo dele era perfeito. Músculos definidos, ombros largos, uma cicatriz antiga no abdômen que contava uma história que ela nunca saberia. E misturadas à beleza, as marcas do acidente. A pele escura dos hematomas, as ataduras, a fragilidade que contrastava com a força natural dele. Está esperando o quê? A voz seca de Dmitri a trouxe de volta à realidade. Ela havia ficado olhando demais. Desculpa, eu... Sem dizer mais nada, Luísa o guiou até debaixo da água. O primeiro contato da água morna com a pele dele arrancou um suspiro involuntário. Dmitri fechou os olhos e, por um momento, a máscara de frieza caiu. Ela pegou o sabonete, fez espuma nas mãos. Suas mãos tremiam ligeiramente quando começou a passar pelas costas dele, evitando as áreas mais machucadas. A pele dele era quente, lisa, onde não havia ferimentos. Luísa tentou ser clínica, profissional, mas era impossível ignorar a intimidade daquele momento. A água escorria pelos músculos das costas dele, carregando a espuma em trilhas que seus olhos seguiam contra sua vontade. Mais para baixo, disse ele, a voz mais baixa que o normal. Ela obedeceu, as mãos descendo pela coluna dele. Dmitri permanecia imóvel, mas ela podia sentir a tensão no corpo dele. Não era apenas a dor dos ferimentos, era outra coisa. Quando precisou se mover para alcançar melhor, seus corpos ficaram perigosamente próximos. O perfume masculino dele, misturado ao vapor da água, fez algo estranho com seu estômago. O peito, murmurou ele. Luísa se moveu para ficar de frente para ele. Erro. Um erro enorme. De frente, com a água escorrendo pelo peito musculoso, com aqueles olhos escuros fixos nos dela, Dmitri Stavros não parecia ferido. Parecia perigoso.
Suas mãos encontraram o peito dele, evitando cuidadosamente as costelas enfaixadas. A respiração dele ficou mais pesada. Ou talvez fosse a dela. Você não está com medo, disse ele, mais observação que pergunta. Deveria estar. Sim. A palavra foi dita tão baixo que ela quase não escutou, mas estava ali, carregada de algo que fez o coração dela disparar. Suas mãos continuaram o trabalho, mas agora cada movimento parecia carregado de eletricidade. A água caía entre eles, criando uma cortina íntima que os separava do resto do mundo. Dmitri não desviou os olhos nem uma vez, observava cada expressão no rosto dela, cada movimento das mãos, cada momento em que ela tentava manter a distância e falhava. "Por que você não tem medo de mim?" perguntou. A pergunta a pegou desprevenida. Ela parou de se mover, as mãos ainda apoiadas no peito dele. Porque você não é assustador de verdade." "Não? Não. Você é apenas machucado." Algo passou pelos olhos dele naquele momento. Surpresa, talvez. Ou reconhecimento. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão diferente. Não era mais apenas o constrangimento da situação. Era atração. Pura e simples. Impossível de negar. Luísa terminou de enxaguá-lo em silêncio, mas agora cada movimento era consciente. Ela estava consciente de cada centímetro de pele que tocava, de cada suspiro dele, de cada olhar. Quando finalmente desligou o chuveiro, o silêncio do banheiro parecia ensurdecedor. "Toalha", disse ele, mas a voz saiu rouca. Ela pegou uma toalha grande e se aproximou. Dmitri estendeu o braço bom, e ela ajudou a enrolá-la ao redor da cintura dele. Por um momento, ficaram muito próximos. Próximos demais. Luísa podia sentir o calor que emanava do corpo dele. Podia ver as gotas de água nos cílios escuros. Podia sentir a respiração dele no rosto. Luísa. O nome dela na voz dele soou diferente. Mais suave. Quase íntimo. Sim? Nada. Ele se afastou, quebrando o feitiço. Mas o estrago estava feito. Quando ela o ajudou a sair do chuveiro e a se vestir, ambos estavam mudados. Algo havia nascido naqueles minutos sob a água morna. Algo perigoso, proibido, impossível de ignorar. Mais tarde, quando Luísa saiu da mansão, ainda sentia o calor da pele dele nas palmas das mãos. E Dmitri, sozinho em seu quarto, ainda sentia o toque delicado daquelas mãos em lugares que ele havia jurado nunca deixar ninguém tocar novamente. A barreira havia sido quebrada, e ambos sabiam que não havia mais volta. Depois daquele banho, tudo mudou. E Dmitri odiava mudanças. Nos dias seguintes, ele se tornou impossível. Mais exigente, mais frio, mais cruel. Como se quisesse empurrar Luísa para longe antes que ela chegasse perto demais. "A água está muito quente", reclamou na segunda-feira, embora ela tivesse usado a mesma temperatura de sempre. "O café está fraco", disse na terça, devolvendo a xícara intocada. "Você está lenta hoje", comentou na quarta, quando ela demorou 2 segundos a mais para organizar os medicamentos. Mas Luísa não recuava, e isso o irritava ainda mais. "Tem algum problema comigo, Sr. Stavros?" A pergunta veio na quinta-feira, depois que ele havia criticado a maneira como ela arrumara as almofadas da poltrona. Ela não estava brava, apenas cansada. "Problema? Desde segunda-feira o senhor está diferente." Dmitri a olhou por cima dos óculos de leitura que usava para trabalhar. Mesmo ferido, mesmo dependente dela para as tarefas mais básicas, ele ainda conseguia ser intimidador quando queria. Diferente como? Mais grosseiro que o normal. A resposta o pegou desprevenida. Luísa havia acabado de chamá-lo de grosseiro. Na cara, sem piscar. Cuidado com as palavras, disse, a voz perigosamente baixa. "Por quê? Vai me demitir?" Silêncio. Dmitri não esperava por aquela reação. Esperava que ela baixasse a cabeça, pedisse desculpas, voltasse ao lugar de submissão que ele achava que ela ocupava. Em vez disso, Luísa cruzou os braços e o encarou. "Pode me demitir se quiser. Mas antes, deixe-me dizer uma coisa.
Eu vim aqui para trabalhar, não para ser saco de pancada do seu mau humor. Você esqueceu com quem está falando? Não. Estou falando com um homem que está com medo. A frase caiu como uma bomba no silêncio da sala. Dmitri se levantou da poltrona tão rápido que fez uma careta de dor. Mas a raiva era mais forte que a dor das costelas. Repita o que disse. O senhor ouviu bem. Ele se aproximou, e Luísa sentiu o coração acelerar. Dmitri ferido ainda era perigoso. Dmitri furioso era aterrorizante. Eu não tenho medo de nada. Tem sim. Tem medo de que eu o veja como ele realmente é. Tem medo de não ser o homem intocável que todo mundo acha que o senhor é. As palavras saíram da boca dela antes que pudesse controlá-las. Estavam ali, nuas e brutais, flutuando no ar entre os dois. Dmitri parou a poucos centímetros dela, tão perto que ela podia sentir o perfume masculino, o calor que emanava do corpo dele, a respiração alterada. Você não sabe nada sobre mim. Sei mais do que o senhor imagina. É mesmo? É. Sei que o senhor dorme mal. Ouço quando o senhor caminha pelo quarto de madrugada. Sei que o senhor não recebe visitas, não tem amigos de verdade. Sei que o senhor é mais sozinho do que qualquer pessoa que já conheci. Cada palavra era uma flecha certeira. Dmitri sentia como se ela estivesse arrancando camadas de proteção que havia levado anos para construir. E o que mais acha que sabe sobre mim? A voz dele saiu perigosamente baixa. Luísa deveria estar apavorada. Em vez disso, algo nela se recusava a recuar. Sei que o senhor não me trata mal porque eu faço algo errado. Me trata mal porque tem medo de gostar de mim. Pronto. A verdade estava dita. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dmitri a encarava como se ela tivesse acabado de confessar um crime ou um segredo. Você está delirando. Estou? Completamente. Mas ele não se afastou. Ficou ali, muito perto, olhando para ela como se tentasse decifrar um enigma. Foi quando aconteceu. Luísa foi ajustar a tipóia do ombro dele, um gesto automático que já havia feito dezenas de vezes. Mas dessa vez, quando suas mãos tocaram o tecido, os dedos dele se fecharam ao redor do pulso dela. O toque foi elétrico. Ficaram assim por segundos eternos. Ela com as mãos na tipóia, ele segurando o pulso dela, os dois respirando no mesmo ritmo acelerado. Luísa. O nome dela na voz dele soou diferente. Não era mais a voz fria do chefe. Era a voz de um homem que estava perdendo o controle. Sim, você está brincando com fogo. Eu sei. Pode se queimar. Talvez eu já esteja queimada. A confissão escapou antes que ela pudesse detê-la. Dmitri fechou os olhos por um segundo, como se tentasse reunir forças. Quando os abriu novamente, havia algo diferente ali. A frieza havia rachado, deixando escapar algo quente, perigoso, incontrolável. Ele puxou o pulso dela, trazendo-a ainda mais perto. Agora não havia mais espaço entre os dois, apenas ar carregado de tensão e desejo. Você não faz ideia do que está fazendo. Faço sim. Não, não faz. Porque se soubesse, já teria corrido daqui. Por que eu correria? Em vez de responder, Dmitri deixou o polegar deslizar pela pele delicada do pulso dela. Um toque suave, quase carinho, que contrastava completamente com a tensão no olhar dele. O gesto íntimo fez algo estranho com o estômago de Luísa. Era como se ele estivesse marcando território, reivindicando algo que nem ele próprio entendia direito. Porque quando eu quero algo, murmurou a voz rouca, sempre consigo. E o que o senhor quer? A pergunta ficou suspensa no ar. Dmitri a olhou por longos segundos, como se lutasse contra alguma coisa dentro dele. Então, abruptamente, soltou o pulso dela e se afastou. Nada. Não quero nada. Mas a mentira era óbvia demais. Luísa podia ver na respiração alterada dele, no jeito como evitava olhá-la diretamente, no tremor quase imperceptível das mãos. Mentiroso. A palavra saiu suave, quase um sussurro, mas atingiu Dmitri como um tiro. Ele se virou para ela, os olhos escuros faiscando. O que disse? Disse que o senhor é mentiroso. Mente para mim, mente para si mesmo. Cuidado. Ou o quê? Vai me demitir por falar a verdade? Dmitri deu um passo na direção dela novamente.
Dessa vez, Luísa não recuou nem 1 milímetro. Você não sabe com o que está mexendo. Então me explique. Não. Por que não? Porque você não aguentaria. A resposta foi dita com tanta certeza que Luísa sentiu um arrepio subir pela coluna. Mas em vez de medo, o que ela sentiu foi desafio. Experimente. Por um momento, pareceu que Dmitri ia aceitar o desafio. Os olhos dele percorreram o rosto dela, demoraram nos lábios, voltaram aos olhos. Então, como se acordasse de um transe, ele recuou. Chega. Vá embora. O senhor ainda precisa tomar a medicação. Eu disse para ir embora. A voz dele estava de volta ao tom frio, controlado. Mas Luísa já havia visto o que ele tentava esconder. Já havia sentido o desejo na ponta dos dedos dele. Está bem. Mas amanhã eu volto. Não sei se quero que volte. Luísa pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou uma última vez. O senhor sabe que sim. E eu também sei que quer. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. Dmitri ficou sozinho na sala, o coração batendo descompassado, as mãos tremendo ligeiramente. Pela primeira vez em 17 anos, uma mulher havia conseguido quebrar todas as suas defesas. E a pior parte era que ele queria que ela voltasse no dia seguinte. Queria que ela continuasse desafiando-o, provocando-o, obrigando-o a sentir coisas que ele havia jurado nunca mais sentir. Era perigoso, era errado, era inevitável. E Dmitri Stavros finalmente admitiu para si mesmo que estava perdendo o controle. Luísa voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Apesar de toda a atenção, apesar das palavras duras trocadas, ela continuava aparecendo todas as manhãs às 7 em ponto. E Dmitri, apesar de todos os seus protestos internos, continuava precisando dela. Foi na terceira semana que tudo começou a mudar de verdade. Dmitri estava mais inquieto que o normal. Falava ao telefone em grego, a voz tensa, gesticulando com o braço bom de um jeito que Luísa nunca havia visto. Quando desligou, ficou em silêncio por longos minutos, olhando pela janela com uma expressão sombria. «Problemas nos negócios?» perguntou ela, ajeitando os medicamentos na mesinha de cabeceira. «Sempre há problemas nos negócios». A resposta veio automática, mas havia algo diferente no tom. Cansaço, talvez, ou preocupação. «Quer falar sobre isso?» Dmitri a olhou como se ela tivesse sugerido que ele dançasse pelado na Acrópole. «Não». Luísa deu de ombros e continuou o trabalho, mas notou que ele a observava, como se estivesse tentando decidir alguma coisa. À noite, quando estava ajudando-o a trocar a atadura das costelas, viu pela primeira vez uma cicatriz. Não eram as marcas recentes do acidente. Era algo antigo, uma linha fina, mas profunda na lateral esquerda do abdômen, logo abaixo das costelas enfaixadas. Que cicatriz é essa? A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Dmitri ficou tenso. Não é da sua conta. Desculpa. Não devia ter perguntado. Luísa terminou de trocar a atadura devagar, a gaze passando suave sobre a pele dele. A cicatriz parecia antiga, mas ainda latejava no silêncio entre eles. Era impossível não pensar no que aquela marca havia custado. Quando acabou, em vez de se afastar, ficou ali, próxima o suficiente para sentir o calor que emanava do corpo dele. Sentia os olhos dele fixos no rosto dela. Havia algo diferente na respiração dele, como se estivesse lutando contra alguma coisa. Foi uma faca. As palavras saíram baixas, quase um sussurro. Luísa parou de se mover. Uma faca? Dmitri fechou os olhos, como se estivesse surpreso consigo mesmo por ter falado. 3 anos atrás. Tentaram me matar. O sangue de Luísa gelou. Tentaram... Como assim? Rivais de negócios. Acharam que seria mais fácil me eliminar do que competir comigo. Ele falava no mesmo tom que usaria para comentar o tempo. Mas Luísa podia ver a tensão nos músculos do peito, o jeito como as mãos dele se fecharam em punhos. Meu Deus, e o que aconteceu? Sobrevivi. Eles não. A simplicidade brutal da resposta fez um arrepio subir pela coluna dela. Dmitri abriu os olhos e a encontrou olhando para ele com uma expressão que não conseguiu decifrar. Está com medo agora? Não.
Estou triste. Triste? Que tipo de vida é essa? Onde as pessoas tentam matar você por dinheiro? Dmitri a estudou em silêncio. Ninguém nunca havia reagido daquela forma ao saber da sua vida. Geralmente as pessoas ficavam impressionadas com o poder, intimidadas com a violência ou emocionadas com o drama. Luísa apenas parecia triste por ele. É a vida que eu escolhi. Ninguém escolhe isso. Ninguém acorda e decide viver olhando por cima do ombro. Você não entende. No meu mundo... Que mundo? O mundo onde você não pode confiar em ninguém? Onde até dormir é perigoso? As palavras dela atingiram algo que ele não esperava. Dmitri se viu contando coisas que nunca havia contado para ninguém. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Deixou os negócios para mim porque eu era o único filho homem. 15 anos, Luísa. Cercado de tubarões que queriam me devorar. Sua voz ficou mais baixa, mais áspera. Aprendi cedo que confiar é morrer, que fraqueza é ser destruído, e que amor era um luxo que eu não podia ter. E sua família? Sua mãe? Minha mãe se casou com outro homem 6 meses depois que meu pai morreu. Levou o dinheiro que conseguiu e desapareceu. Não a vejo há 15 anos. Luísa sentiu o coração apertar. A frieza dele começava a fazer sentido. Não era crueldade natural. Era proteção. E você nunca teve ninguém? Dmitri deu uma risada amarga. Tive muitas pessoas, mulheres bonitas, interessantes, inteligentes. Todas queriam alguma coisa. Dinheiro, status, conexões. Nenhuma queria a mim. Como você sabe? Porque quando testava, elas falhavam. Sempre. Que tipo de teste? Contava uma mentira sobre perder dinheiro, sobre estar em dificuldades. Elas sumiam em uma semana. A brutalidade da confissão deixou Luísa sem palavras. Dmitri havia passado a vida inteira testando as pessoas, esperando que elas o decepcionassem. E elas sempre decepcionavam. Nem todas as mulheres são assim. Todas que eu conheci eram. Talvez porque você só conhecia o tipo errado. Talvez, ou talvez, seja assim que o mundo funciona. Posso fazer uma pergunta? Pode tentar. Por que está me contando isso? A pergunta o pegou desprevenido. Por que estava contando? Por que na presença dela todas as suas defesas pareciam desmoronar? Não sei. Está me testando? A pergunta foi feita sem acusação, apenas curiosidade. Dmitri a olhou nos olhos, procurando sinais de medo, ganância, cálculo. Não encontrou nada disso. Deveria estar? Não sei. Funcionaria? O quê? Se o senhor me contasse que perdeu tudo, que não tem mais dinheiro, que esta casa não é sua, eu continuaria aqui? Dmitri sentiu o coração acelerar. Era exatamente isso. O teste que ele sempre fazia. Mas vindo da boca dela soava diferente. E continuaria. Luísa o olhou por longos segundos. Quando falou, a voz era suave, mas firme. Eu não estou aqui pelo seu dinheiro. Por que está aqui, então? Porque você precisa de mim. Só isso? E por quê? Porque eu gosto de você. Do homem de verdade. Não do CEO. Não do milionário. Do homem que fica acordado de madrugada porque tem pesadelos. Do homem que nunca aprendeu a confiar em ninguém. As palavras foram como um soco no estômago dele. Dmitri passou a vida inteira se escondendo atrás de máscaras, e ela havia conseguido ver através de todas elas. Você é perigosa. Por quê? Porque faz eu querer coisas que jurei nunca querer. Que tipo de coisas? Ele ergueu a mão devagar, como se lutasse contra si mesmo. Quando finalmente tocou o rosto dela, parecia mais um pedido de desculpa do que um gesto de desejo. Coisas que podem me destruir. Luísa cobriu a mão dele com a sua. Ou podem te salvar. Ficaram assim por longos minutos. Ele tocando o rosto dela, ela segurando a mão dele, os dois respirando no mesmo ritmo. Pela primeira vez na vida, Dmitri se permitiu imaginar como seria não estar sozinho. Como seria ter alguém que o conhecesse de verdade, que o quisesse apesar de todas as cicatrizes. Como seria amar e ser amado de volta. E pela primeira vez, a ideia não o apavorava completamente. Talvez Luísa estivesse certa. Talvez não fosse destruição. Talvez fosse o começo da salvação que ele nunca acreditou merecer.
A briga começou por causa de uma revista. Luísa a havia encontrado na mesa de cabeceira dele enquanto arrumava os medicamentos. Uma revista de negócios com Dimitri na capa, a manchete falando sobre o magnata mais desejado da Grécia e uma lista das mulheres que já haviam passado pela vida dele. Não deveria ter lido, mas leu. Sofia Papadopoulos, herdeira de uma família de armadores. Helena Stavrakis, modelo internacional. Anastasia Komnenos, filha de um político influente. Todas lindas, todas ricas, todas do mundo dele. Quando Dimitri desceu para o almoço, ela estava visivelmente tensa. Algum problema? Não. Mentirosa. A palavra saiu seca, impaciente. Dimitri a conhecia bem o suficiente para saber quando algo a incomodava. Vi a revista. E nada. Não é da minha conta. Não é mesmo. A concordância dele, fria e cortante, a irritou mais do que deveria. Luísa bateu o prato na mesa com mais força que o necessário. Problema resolvido, então. Que problema? Você disse que não havia problema. Não há. Então por que está batendo as coisas? Não estou batendo nada. Dimitri se recostou na cadeira, um sorriso irônico brincando nos lábios. Está com ciúme. Ciúme? A palavra saiu mais alta que ela pretendia. De quê? Das suas ex-namoradas milionárias? Então você leu a matéria inteira. Luísa sentiu o rosto queimar. Havia caído numa armadilha. Li por acaso. Por acaso, sim, por acaso. E o que achou? Que você tem bom gosto para mulheres. Tinha. A correção no tempo verbal a pegou desprevenida. Luísa parou de fingir que estava ocupada organizando as coisas na bandeja. Tinha. Passado. Elas fazem parte do passado. E o presente? A pergunta saiu antes que ela pudesse detê-la. Dimitri a olhou com aquela intensidade que sempre a desarmava. O presente é mais complicado. Por que complicado? Porque agora eu quero alguém que não posso ter. O coração de Luísa disparou. Sabia exatamente de quem ele estava falando, mas uma parte dela se recusava a acreditar. Não pode ter por quê? Porque não sou bom para ela. Como você sabe? Sei. Não sabe nada. A resposta veio carregada de frustração. Luísa estava cansada daqueles jogos, cansada de não falar as coisas claramente. Sei mais do que você imagina. É mesmo? Então me diga, que tipo de futuro eu posso oferecer para uma mulher? Que tipo de vida? Cercado de inimigos, sempre olhando por cima do ombro, sem poder confiar em ninguém? Ela não liga para isso. Deveria ligar. Por que você decide por ela? Porque eu sei como isso termina. A voz dele subiu, carregada de uma raiva que parecia vir de um lugar muito profundo. Termina como? Com ela saindo. Com ela percebendo que merece coisa melhor. Com ela me deixando. E se ela não quiser sair? Todas querem no final. Não é verdade. É sim. Não é. Luísa se levantou da cadeira, a frustração finalmente explodindo. Você é um covarde, Dimitri Stavros. Prefere ficar sozinho para sempre do que arriscar se machucar. Os olhos dele faiscaram. Em 2 movimentos, ele estava de pé também, ignorando a dor das costelas. Cuidado com as palavras. Por quê? Vai me demitir por falar a verdade? Vou fazer pior que isso. O quê? Vai me ameaçar? Vai usar seu poder para me calar? Dimitri deu um passo na direção dela. Depois outro. Luísa recuou até sentir as costas baterem na parede. Você não sabe com o que está mexendo. Sei sim. Estou mexendo com um homem que tem medo de viver. Eu não tenho medo. Tem sim. Não tenho. Prove. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Dimitri estava tão perto que ela podia sentir o calor emanando do corpo dele. Podia ver a respiração alterada. Podia sentir a tensão em cada músculo. Você quer que eu prove? Quero. Tem certeza? Luísa ergueu o queixo, desafiando-o. Absoluta. Foi quando ele perdeu o controle. A mão dele foi parar na nuca dela, os dedos se enterrando no cabelo com uma firmeza que arrancou um suspiro dos lábios de Luísa. Ela não teve tempo de protestar, não teve tempo de pensar. Dimitri a beijou como um homem faminto.
Não foi um beijo gentil. Foi intenso, desesperado, carregado de semanas de tensão acumulada. A boca dele tomou a dela sem pedir permissão, a língua invadindo com uma urgência que fez o mundo desaparecer ao redor dos dois. Luísa sentiu as pernas tremerem. O corpo inteiro reagiu àquele contato proibido como se tivesse recebido uma descarga elétrica. Por um segundo, tentou resistir, tentou empurrá-lo. Mas quando ele mordeu suavemente o lábio inferior dela, toda a resistência desapareceu. Ela se entregou ao beijo com uma intensidade que a assustou. As mãos foram parar no peito dele, sentindo os músculos tensos sob a camisa, sentindo o coração acelerado que batia no mesmo ritmo descompassado do dela. Dmitri a pressionou contra a parede, o corpo dele colado ao dela de uma forma que não deixava dúvidas sobre o que estava sentindo. O beijo ficou ainda mais urgente, mais desesperado. Era raiva e desejo misturados. Era semanas de tensão explodindo de uma vez. Era o reconhecimento de que não havia mais como fingir que aquilo entre eles não existia. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Luísa encostou a cabeça na parede, tentando regular a respiração. Os lábios ardiam onde ele havia mordido. O corpo inteiro latejava de uma forma que ela nunca havia experimentado. Dmitri permaneceu próximo, uma mão ainda apoiada na parede ao lado da cabeça dela, os olhos escuros fixos no rosto dela, como se tentasse memorizar cada detalhe. Isso foi um erro, murmurou, mas não se afastou. Foi. Não pode acontecer de novo. Não pode. Mas mesmo enquanto falavam sobre impossibilidades, nenhum dos dois se movia. A tensão ainda estava ali, ainda pulsava entre eles como algo vivo. Luísa, não diga nada. Preciso dizer. Não. Não agora. Ela se desvencilhou dele e saiu da sala sem olhar para trás, os lábios ainda ardendo, os dedos ainda tremendo. Dmitri ficou imóvel, encostado na parede. Ainda podia sentir o gosto dela nos lábios, metálico como veneno e doce como salvação. Sabia, com a mesma clareza de uma sentença, que aquele beijo os condenara e, ao mesmo tempo, os libertara. Ambos sabiam que nada, absolutamente nada, seria igual depois daquele momento. A primeira manchete apareceu 3 dias depois do beijo. Luísa estava na taverna quando Maria chegou com um jornal debaixo do braço e uma expressão preocupada no rosto. Você precisa ver isso. O sangue de Luísa gelou quando leu. Magnata grego seduzido por estrangeira misteriosa. Abaixo, uma foto borrada dela saindo da mansão e especulações sobre quem seria a brasileira que conquistou o coração de gelo de Dmitri Stavros. Como conseguiram essa foto? Paparazzi, disse Maria, balançando a cabeça. Eles ficam sempre de tocaia perto da casa dele. Nas horas seguintes as coisas pioraram. Outros tabloides pegaram a notícia. Colunas sociais online começaram a especular. O nome de Luísa se espalhou pelas redes sociais como fogo em mata seca. Garçonete brasileira fisgou milionário grego. Imigrante oportunista seduz CEO ferido. De taverna para mansão, a Cinderela que enganou um magnata. Cada manchete era uma punhalada. Luísa sentia como se estivesse sendo despida em praça pública, julgada por pessoas que não a conheciam, reduzida a estereótipos cruéis. Mas o pior ainda estava por vir. À noite, sozinha no quartinho alugado, ela recebeu uma ligação do Brasil. Luísa, sou eu, Cláudia. A voz da prima fez o coração dela disparar. Cláudia, como você conseguiu meu número? Não importa, preciso te contar uma coisa. As notícias sobre você chegaram aqui. O mundo de Luísa desabou. Como assim? Sites brasileiros estão republicando as matérias dos jornais gregos. Tua foto está em todo lugar. Dizem que você se envolveu com um bilionário. Luísa fechou os olhos, sentindo náusea. E a família? O que estão falando? Tua tia Rosa está furiosa. Diz que você manchou o nome da família. Teu tio Carlos está dizendo que sempre soube que você não prestava. Cada palavra era uma lâmina. Luísa havia saído do Brasil para recomeçar, para construir algo melhor. Agora, sua reputação estava destruída dos 2 lados do oceano. Luísa, é verdade? Você realmente está com esse homem? É complicado, Cláudia. Complicado como?
Você está dormindo com ele por dinheiro? A pergunta foi como um tapa na cara. Não é isso. Então o quê? Porque aqui estão falando que você virou garota de programa de luxo. Luísa desligou o telefone e chorou até não ter mais lágrimas. No dia seguinte, chegou à mansão com uma decisão tomada. Não posso mais trabalhar aqui. Dmitri estava na biblioteca, folheando relatórios. Quando ouviu as palavras dela, ergueu os olhos lentamente. Por quê? O senhor sabe por quê. Não sei. Os jornais, as fofocas, as fotos. Isso tem que parar. E você acha que fugindo vai resolver? Não estou fugindo. Estou sendo sensata. Dmitri fechou o relatório e se levantou, ignorando a dor nas costelas que já estava quase curada. Sensata. Sim, deixar que uns parasitas da imprensa decidam sua vida é ser sensata? É proteger o que ainda resta da minha reputação. Que reputação? Você não deve nada para essas pessoas. Devo sim. Devo para minha família, para as pessoas que me conhecem. Não posso voltar para o Brasil sendo vista como o quê? Como uma mulher que se vende por dinheiro. A acusação ficou suspensa no ar entre eles. Dmitri deu um passo na direção dela, os olhos faiscando. É isso que você acha que está fazendo aqui? Não importa o que eu acho, importa o que eles acham. Eles não te conhecem, mas vão me julgar mesmo assim. Dmitri estava perto demais agora. Luísa podia sentir a raiva que emanava dele, misturada com algo que parecia quase desespero. E você vai deixar? Não tenho escolha, sempre há escolha. Não para pessoas como eu. Pessoas como você? Pessoas pobres. Pessoas que não nasceram com sobrenome importante. Pessoas que não podem comprar o silêncio da imprensa. A resposta dele veio baixa, perigosa. Então fica. Não posso. Posso fazer os rumores pararem. Como? Tenho meus métodos. Luísa balançou a cabeça. Não quero que o senhor resolva meus problemas. Quero apenas desaparecer. Não vou deixar. A declaração foi dita com tanta certeza que ela se arrepiou. Não é escolha sua. É sim. Dmitri a encurralou contra a estante de livros, as mãos apoiadas de cada lado da cabeça dela. Você não vai embora. Preciso ir. Não precisa de nada. Você quer ir porque tem medo. Tenho mesmo. E o senhor deveria ter também. De quê? Do que isso pode causar. Para nós dois. Os olhos dele percorreram o rosto dela, demorando nos lábios que ainda guardavam a memória do beijo. Já causei coisas piores. Não para mim. Então fica. Enfrenta comigo. A proposta fez algo estranho com o coração de Luísa. Por um momento ela quis dizer sim. Quis se esconder nos braços dele e deixar que ele lutasse contra o mundo todo. Mas então lembrou das palavras da prima, do julgamento da família, dos olhares de pena e desprezo que estava recebendo nas ruas de Atenas. Não posso. Dmitri se afastou como se tivesse levado um soco. Então vai embora. Corre. Se esconde. Deixa que outros decidam quem você é. É mais fácil falar quando se tem dinheiro para resolver tudo. E é mais fácil desistir quando não se tem coragem para lutar. A acusação de covardia a atingiu em cheio. Luísa sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Você não entende. Entendo perfeitamente. Você prefere viver uma vida pequena e segura do que arriscar ser feliz. Felicidade não paga as contas, e contas não aquecem a cama à noite. O silêncio que se seguiu foi carregado de tudo que não estavam dizendo, de tudo que sentiam e não podiam confessar. Luísa pegou a bolsa e caminhou até a porta. Não volto amanhã, vai voltar. A certeza na voz dele a fez parar. Como pode ter tanta certeza? Porque você sente a mesma coisa que eu. Luísa não respondeu. Não podia, porque ele estava certo e essa era a parte mais aterrorizante de tudo. Nos dias que se seguiram, ela tentou manter a decisão. Voltou a trabalhar na taverna. Tentou esquecer o cheiro da mansão, o calor da pele dele, a intensidade daqueles olhos escuros. Mas Dmitri não desistiu. Flores apareciam na porta do seu quarto. Não com cartão, não com recado. Mas ela sabia de quem eram.
Um envelope com dinheiro suficiente para pagar os cursos de revalidação do diploma surgiu debaixo da porta. Quando ela tentou devolver, descobriu que ele havia desaparecido de Atenas por alguns dias. Na terceira semana, ele apareceu na taverna. Luísa quase derrubou a bandeira quando o viu sentado numa mesa no canto, elegante e fora de lugar, como um lobo no meio de ovelhas. O que está fazendo aqui? Jantando. Aqui não é lugar para o senhor. Por que não? A comida não está boa? Os outros clientes haviam parado de comer para observar. Sussurros começaram a se espalhar pelas mesas. Luísa sentiu o rosto queimar. Por favor, vá embora. Não terminei de comer. Dimitri, tem uma mesa livre ali. Senta comigo, estou trabalhando. Pede uma pausa. Não. Ele pegou uma nota de 50 euros e colocou na mesa. Agora já pagou sua pausa. Costas, o dono da taverna, apareceu ao lado da mesa como um raio. Senhor Stavros, que honra tê-lo aqui. A honra é minha. Posso pegar sua funcionária emprestada por alguns minutos? Claro, claro. Luísa, senta com nosso cliente especial. Não havia saída. Luísa se sentou na cadeira em frente a ele, as mãos tremendo ligeiramente. Satisfeito? Ainda não. O que quer? Que pare de fugir de mim. Não estou fugindo. Está sim. E não está funcionando. Ele estava certo. Quanto mais ela tentava esquecer, mais pensava nele. Quanto mais se afastava, mais sentia falta. Isso não vai dar certo. Por que não? Porque somos de mundos diferentes. Mundos se juntam todos os dias. Os meus não. Dimitri se inclinou para frente, a voz baixa e intensa. Então muda de mundo. Vem para o meu. A proposta ficou suspensa entre eles, perigosa e tentadora como uma serpente oferecendo o paraíso. Luísa sabia que estava prestes a cair e que, quando caísse, Dimitri seria tanto a queda quanto o único capaz de segurá-la. Luísa voltou no dia seguinte, não porque havia planejado, não porque havia mudado de ideia, mas porque depois daquela conversa na taverna, não conseguiu mais fingir que conseguiria viver sem vê-lo. Chegou à mansão às 7 da manhã, como sempre, mas dessa vez as mãos tremiam quando tocou a campainha. Helena a recebeu com um olhar diferente, menos formal, quase cúmplice. Ele está esperando. No escritório? No quarto. As palavras fizeram algo estranho com o estômago de Luísa. Subiu as escadas com o coração disparado, cada degrau ecoando como uma contagem regressiva. Bateu na porta. Entre. Dimitri estava em pé, de costas para a porta, olhando pela janela. Usava apenas uma calça de pijama, o peito nu revelando que os ferimentos finalmente haviam sarado. Não havia mais ataduras, não havia mais limitações. Ele estava inteiro novamente, e perigoso. Pensei que não viria mais. Eu também pensei. O que te fez mudar de ideia? Luísa fechou a porta atrás de si, o clique soando como uma decisão final. Você. Dimitri se virou lentamente. O olhar dele a percorreu de cima a baixo, demorando nos lábios, descendo pelo pescoço, voltando aos olhos. Você tem certeza do que está fazendo? Não, mas vim mesmo assim. Sabe o que isso significa? Que parei de lutar contra o que sinto. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Dimitri deu um passo na direção dela, depois outro. E o que você sente? Você sabe. Quero ouvir. Luísa respirou fundo, reunindo coragem para confessar o que vinha tentando negar há semanas. Que eu te amo. A confissão saiu baixa, quase um sussurro, mas atingiu Dimitri como um raio. Em 3 passos ele estava diante dela, as mãos tocando o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do olhar. Eu também te amo. As palavras dele foram como uma libertação. Luísa sentiu os olhos se encherem de lágrimas, não de tristeza, mas de alívio. Dimitri. Ele não a deixou terminar. A boca dele encontrou a dela em um beijo que não tinha nada a ver com o primeiro. Não era raiva ou desespero. Era reconhecimento, era entrega, era amor. As mãos dele se enterraram no cabelo dela, puxando-a para mais perto. A língua dela dançou com a dele, em uma valsa íntima que fez o mundo desaparecer ao redor dos dois.
Luísa sentiu as pernas tremerem quando ele a pressionou contra a porta. O corpo dele estava quente, sólido, real contra o dela. Podia sentir o coração acelerado batendo no peito nu. Podia sentir a urgência no jeito como as mãos dele percorriam suas costas. "Tem certeza?", murmurou ele contra os lábios dela. "Tenho. Não há volta depois disso." "Eu sei." Dmitri a olhou nos olhos por longos segundos, procurando qualquer sinal de dúvida. Não encontrou nenhum. Com um movimento suave, a ergueu no colo. Luísa envolveu as pernas ao redor da cintura dele, sentindo a força dos músculos se tensionarem para sustentá-la. Ele a carregou até a cama com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. Quando a deitou sobre os lençóis macios, ficou ali por um momento, apenas olhando. "Você é linda." Ninguém nunca havia dito aquilo para ela com tanta sinceridade. Luísa sentiu as bochechas corarem, mas não desviou o olhar. "Você também." Um sorriso brincou nos lábios dele. O primeiro sorriso verdadeiro que ela havia visto desde que o conhecera. Dmitri se deitou ao lado dela, uma mão acariciando o rosto, o pescoço, os ombros. Cada toque era suave, reverente, como se ele estivesse memorizando cada centímetro de pele. "Posso?" A pergunta, feita em um sussurro, mostrava uma vulnerabilidade que ela nunca imaginou encontrar nele. Dmitri Stavros, o homem que comandava tudo e todos, estava pedindo permissão. "Sim." Com cuidado, ele começou a desabotoar a blusa dela. Os dedos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de contenção. Era como se ele estivesse se controlando para não rasgar o tecido em sua urgência. Quando a blusa foi removida, Luísa sentiu um arrepio percorrer o corpo. Não de frio, mas de antecipação. "Você está tremendo." "Não de medo, do que então? De desejo." A resposta arrancou um gemido baixo da garganta dele. Dmitri se inclinou e beijou o pescoço dela, a língua traçando uma trilha quente até o ombro. Cada beijo era uma promessa. Cada toque era uma descoberta. Luísa arqueou as costas quando ele encontrou um ponto particularmente sensível logo abaixo da orelha. As mãos dela voaram para os cabelos dele, puxando-o mais perto, implorando silenciosamente por mais. Dmitri. O nome dele nos lábios dela soou como uma oração, como um pedido, como uma rendição total. Ele ergueu a cabeça e a olhou nos olhos. "Eu te amo", disse novamente, como se precisasse que ela soubesse, que nunca duvidasse. "Eu também te amo." O que aconteceu a seguir foi uma dança lenta e intensa. Roupas foram removidas com cuidado, cada nova área de pele revelada sendo explorada com beijos e carícias. Dmitri, o homem que sempre controlara tudo, se entregou completamente. Suas mãos tremiam quando tocavam a pele macia dela. Sua respiração ficava descompassada quando ela retribuía as carícias. Luísa, que sempre se sentira invisível, descobriu o poder que tinha sobre ele. Via como o toque dela o afetava, como os gemidos baixos escapavam da garganta dele quando ela beijava o peito musculoso, quando as unhas percorriam suas costas. Pela primeira vez na vida, ela se sentiu verdadeiramente desejada, não apenas fisicamente, mas por inteiro. Por quem era, por sua força, por sua coragem, por sua capacidade de vê-lo além da frieza. Quando finalmente se uniram, foi com uma intensidade que nenhum dos dois esperava. Não era apenas físico, era emocional, espiritual, transformador. Ele segurou firme na coxa dela, puxando-a para mais perto, como se quisesse torná-la parte de si. O ritmo começou lento, reverente, mas logo se tornou mais urgente, cada movimento carregado de desejo contido por semanas. Luísa entreabriu os lábios num suspiro entrecortado, e Dmitri inclinou-se para beijá-la de novo, profundo, como se quisesse lhe roubar o ar. Ele apoiou uma das mãos na coxa dela, puxando-a para mais perto, marcando o território com o toque firme. O ritmo começou lento, quase reverente, mas logo se tornou mais intenso, como se cada movimento fosse uma luta entre o desejo e o amor. Ela o fitava nos olhos, os dois respirando juntos, cada tremor do corpo refletindo no outro, cada gemido transformando a noite em música íntima. Dmitri apoiou a testa na dela, os olhos fechados, a respiração entrecortada.
Nunca senti nada assim, nem eu. A respiração se tornou ofegante, os movimentos descompassados como se ambos estivessem à beira de um abismo. Dmitri segurou o rosto dela com força, obrigando-a a olhar dentro de seus olhos. Não desvia, murmurou com a voz rouca. E foi olhando um para o outro, colados, que se perderam juntos explodindo em ondas de prazer que os sacudiram até o último suspiro. Cada investida o fazia prender a respiração contra o pescoço dela, como se não aguentasse o peso do próprio prazer. Ela, com os olhos semicerrados, arranhava-lhe as costas, marcando-o como se quisesse gravar aquele momento na pele. No auge, ele segurou o rosto dela entre as mãos, os olhos colados nos dela, como se não suportasse perder nenhum segundo daquele instante. E quando vieram juntos, não foi só o corpo que tremeu. Foi a certeza de que nenhum deles seria o mesmo depois daquela noite. Ficaram assim por longos minutos, entrelaçados, respirações se acalmando gradualmente, corações voltando ao ritmo normal. Dmitri puxou-a para mais perto, o queixo apoiado no topo da cabeça dela. Não se arrepende de amar você? Nunca. Mesmo sabendo que vai ser difícil? Especialmente sabendo que vai ser difícil. Ele beijou a testa dela, um gesto tão terno que fez os olhos dela se encherem de lágrimas novamente. Eu vou proteger você, de tudo, e eu vou ficar, apesar de tudo. Enquanto o sol nascia lá fora, pintando o quarto com tons dourados, Dmitri e Luísa permaneceram abraçados, sabendo que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. Aquela noite havia mudado tudo. Havia selado não apenas uma união física, mas um compromisso emocional que nenhum dos dois estava disposto a quebrar. O mundo lá fora ainda seria hostil, a imprensa ainda seria cruel, a sociedade ainda julgaria, mas agora eles enfrentariam tudo juntos. E pela primeira vez desde que se conheceram, ambos acreditaram que talvez, apenas talvez, o amor fosse forte o suficiente para vencer qualquer obstáculo. A primeira foto apareceu numa segunda-feira. Luísa estava saindo da mansão quando o flash a cegou. Um paparazzo escondido atrás de um carro havia capturado o momento exato em que ela ajeitava o cabelo bagunçado, os lábios ainda inchados dos beijos da noite anterior. Na terça-feira, a foto estava em todos os tabloides. Flagra, a amante brasileira sai da toca do magnata. Imigrante oportunista conquista coração de magnata grego. De garçonete a Cinderela, o golpe perfeito da estrangeira. Cada manchete era mais cruel que a anterior. Luísa sentia como se estivesse sendo despedaçada em praça pública, julgada por pessoas que transformaram sua história de amor em escândalo sujo. Mas as ruas de Atenas foram ainda piores. Caminhando pelo bairro onde morava, ouvia sussurros que não eram mais discretos. Essa é ela, a brasileira que fisgou o Stavros. Deve ser muito boa na cama para conseguir segurar um homem assim. Aposto que está grávida. É sempre assim que elas fazem. As palavras a seguiam como fantasmas. Na padaria, no mercado, na taverna onde às vezes ainda ajudava costas, os olhares eram de desprezo misturado com curiosidade mórbida. Maria, que antes a tratava como filha, agora mal conseguia olhá-la nos olhos. Você devia ter me contado, disse numa tarde enquanto lavavam pratos na cozinha da taverna. Contar o quê? Que estava envolvida com ele de verdade. E mudaria alguma coisa? Maria suspirou, enxugando as mãos no avental. Mudaria minha opinião sobre suas chances de sobreviver a isso. A resposta gelou o sangue de Luísa. O que quer dizer? Homens como Dmitri Stavros não se casam com mulheres como você, Luísa. Eles brincam, se divertem e depois voltam para o mundo deles. Você não o conhece. Conheço homens ricos. Conheço como eles funcionam. As palavras de Maria ecoaram na cabeça de Luísa durante dias. E as coisas só pioraram quando o escândalo chegou aos círculos empresariais de Dmitri. Na empresa, as reuniões se tornaram campos de batalha velados. Dmitri, precisamos conversar sobre sua situação pessoal, disse Andreas Komnenos, um dos sócios mais antigos, durante uma reunião de diretoria. Minha situação pessoal não interfere nos negócios. Interfere quando vira manchete de jornal todos os dias. E
E quando começa a afetar nossa imagem corporativa? Dmitry ergueu os olhos do relatório que fingia ler. Explique melhor. 3 clientes já mencionaram preocupações sobre sua estabilidade emocional. Dizem que você está distraído. Distraído? Envolvido emocionalmente demais com uma mulher inadequada. O silêncio que se seguiu foi gelado. Dmitry se recostou na cadeira, o olhar percorrendo cada rosto ao redor da mesa. Inadequada. Dmitry, você sabe que não é nada pessoal, mas ela é... o que é? Uma imigrante sem educação, sem família importante, sem conexões. Isso não combina com nossa imagem. Nossa imagem. Você sempre foi o solteiro mais cobiçado da Grécia. Mulheres como Sofia Papadopoulos, Helena Stavrakis, elas faziam sentido. Esta brasileira não faz. Dmitry levantou-se lentamente da cadeira. Quando falou, a voz era perigosamente baixa. Vocês terminaram? Dmitry, seja razoável. Terminaram? Os homens ao redor da mesa trocaram olhares desconfortáveis. Sim. Então ouçam bem. Minha vida pessoal não é assunto de vocês. Se algum cliente questionar minha capacidade de liderança por causa de quem eu escolho amar, podem dizer que ele está livre para procurar outros fornecedores. Você não pode estar falando sério. Estou falando mais sério do que jamais estive. Dmitry saiu da sala, deixando um silêncio atordoado para trás. Mas as consequências chegaram rápido. Nas semanas seguintes, rumores começaram a circular sobre sua instabilidade emocional. Alguns clientes menores realmente cancelaram contratos. Concorrentes aproveitaram para espalhar boatos sobre ele estar emocionalmente comprometido. E foi quando Dmitry percebeu o preço real do amor. Não era apenas sua reputação que estava em jogo. Era o império que havia passado a vida construindo. Numa quinta-feira à noite, ele chegou em casa mais tarde que o normal. Luísa o esperava na sala, um jornal aberto no colo. Viu isso? A manchete dizia: Stavros Corp em crise. Magnata perde contratos por causa de romance escandaloso. Vi. É verdade? Dmitry se serviu de uísque antes de responder. Alguns clientes estão preocupados. Preocupados comigo. Preocupados com minha capacidade de julgamento. Luísa fechou o jornal e o olhou. Talvez eles tenham razão. O quê? Talvez seu julgamento esteja comprometido. Talvez eu esteja causando mais problemas do que valho. Dmitry largou o copo e se aproximou dela. Não diga isso. Por que não? É verdade. Não é. Olhe ao seu redor, Dmitry. Sua empresa está perdendo dinheiro. Sua reputação está sendo questionada. Seus sócios estão se voltando contra você. E tudo por minha causa. Tudo porque finalmente encontrei algo que vale mais que dinheiro. A resposta a pegou desprevenida. Dmitry se ajoelhou diante dela, segurando as mãos. As mãos dele apertavam as dela com força, quase como se tivesse medo de que ela se desfizesse em fumaça. O magnata que todos temiam agora tremia diante dela, não de fraqueza, mas de amor. Luísa, escute bem. Eu passei 32 anos construindo muros. 32 anos acreditando que poder e dinheiro eram a única coisa que importava. Você derrubou esses muros. Me ensinou que existe algo maior. Mas a que custo? Qualquer custo. Não pode falar sério. Posso e falo. Prefiro ser um homem pobre e apaixonado do que um magnata rico e morto por dentro. Luísa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E se eu não conseguir suportar? E se for embora? Então, eu vou atrás. Para o Brasil? Para o fim do mundo, se for preciso. A declaração ficou suspensa entre eles, carregada de uma promessa que nenhum dos dois havia esperado. Dmitry, não. Deixe eu terminar. Durante toda a minha vida, pessoas tentaram me comprar, me usar, me manipular. Você é a primeira que me ama pelo que sou, não pelo que tenho. Você acha que vou desistir disso por causa de alguns contratos? Pode perder tudo. Já perdi tudo uma vez, quando você tentou ir embora. Não vou passar por isso de novo. Luísa olhou para o homem ajoelhado diante dela. O magnata poderoso havia desaparecido. No lugar, havia apenas Dmitry, vulnerável, apaixonado, disposto a arriscar tudo por amor.
O que vamos fazer? Vamos lutar, juntos, contra o mundo inteiro, se for preciso. Ela tocou o rosto dele, limpando uma lágrima que nem havia percebido que tinha derramado. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Do lado de fora, a tempestade estava apenas começando. Jornalistas, inimigos de negócios, uma sociedade inteira se preparando para derrubá-los. Mas dentro daquela sala, abraçados, Dmitri e Luísa encontraram a força que precisavam. O mundo inteiro podia estar contra eles. Eles enfrentariam juntos. A decisão veio numa manhã de sexta-feira, quando Dmitri acordou e percebeu que estava cansado de se esconder. Cansado de fingir que Luísa era apenas uma fase. Cansado de aceitar reuniões onde discutiam sua situação pessoal como se fosse um problema a ser resolvido. Cansado de ver a mulher que amava ser humilhada enquanto ele protegia sua imagem. Levantou-se da cama, olhou para Luísa dormindo ao lado dele e soube que chegara a hora de escolher. A primeira ligação foi para Andreas Komnenos. Preciso falar com você. Dmitri, são 6 da manhã, convoque uma reunião de diretoria para hoje. 2 da tarde. Que tipo de reunião? O tipo onde vocês vão me ouvir falar e aceitar o que tenho a dizer. O tom não admitia discussão. Andreas conhecia Dmitri bem o suficiente para saber quando não questionar. Está bem, mas posso saber do que se trata? Da minha decisão final sobre Luísa. Às 2 da tarde, a sala de reuniões estava tensa. Dmitri entrou com a postura de sempre, controlada e imponente. Mas havia algo diferente nos olhos. Uma determinação que não estava lá antes. Senhores, vou ser direto. Recebi um ultimato informal de vocês sobre minha vida pessoal. Hoje venho dar minha resposta. Silêncio absoluto. Não vou terminar meu relacionamento com Luísa. Não vou escondê-la. Não vou fingir que ela não existe para preservar nossa imagem corporativa. Andreas se inclinou para a frente. Dmitri, seja razoável. Estou sendo mais razoável do que jamais fui. Durante 30 anos, construí esta empresa acreditando que poder e dinheiro eram tudo. Aprendi que estava errado. Você não pode sacrificar décadas de trabalho por uma mulher. Não estou sacrificando nada. Estou escolhendo o que realmente importa. Os clientes que questionam minha capacidade por causa de quem eu amo podem procurar outros fornecedores. Prefiro ter menos contratos e mais dignidade. Um dos sócios mais jovens, Marcos, tentou uma abordagem diferente. Dmitri, ninguém está questionando seus sentimentos, mas talvez seja possível manter a relação de forma mais discreta? Discreta. Sim. Sem exposição pública, sem assumir que a amo. Exato. Dmitri se levantou da cadeira, as mãos apoiadas na mesa. Marcos, deixe-me explicar algo. Luísa passou meses sendo humilhada pela imprensa, sendo chamada de oportunista, de interesseira, de golpista. E vocês querem que eu continue deixando isso acontecer para proteger alguns contratos? Dmitri, não terminei. Essa mulher me ama pelo que sou, não pelo que tenho. Ela me viu no meu pior momento, machucado e vulnerável, e ficou. Cuidou de mim quando eu estava indefeso. E vocês acham que vou escondê-la como se fosse algo de que me envergonho? A paixão na voz dele era incontestável. Alguns sócios trocaram olhares desconfortáveis. Então está decidido, disse Andreas, resignado. Está. E tem mais. Mas vou dar uma entrevista coletiva hoje à noite e o sangue de todos gelou. Uma entrevista coletiva? Vou falar sobre Luísa, vou contar quem ela realmente é. Vou assumir publicamente que a amo e que pretendo me casar com ela. Você perdeu a cabeça, pelo contrário. Acabei de encontrá-la. Dmitri saiu da sala deixando um silêncio atordoado para trás. Às 6 da tarde, a coletiva de imprensa estava lotada. Jornalistas, fotógrafos, câmeras de TV. Todos queriam uma declaração sobre o escândalo que dominava as manchetes há semanas. Dmitri entrou sozinho, mas sabia que Luísa estava assistindo de casa. Boa tarde. Convoquei esta coletiva para esclarecer algumas questões sobre minha vida pessoal que se tornaram assunto público. Flash de câmeras, microfones estendidos, expectativa no ar.
Primeiro, quero falar sobre Luísa Silva. Durante semanas, a imprensa a retratou como oportunista, interesseira, golpista. Essas caracterizações são não apenas falsas, como ofensivas. Murmúrios na plateia. Luísa é técnica de enfermagem formada. Veio para a Grécia em busca de uma vida melhor, como milhões de imigrantes fazem todos os dias. Quando seu diploma não foi reconhecido aqui, ela trabalhou em empregos humildes para sobreviver. Sua voz ficou mais firme. Ela foi contratada para cuidar de mim após meu acidente. E sim, nos apaixonamos. Não por dinheiro, não por interesse, mas porque encontramos um no outro algo que nenhum de nós esperava encontrar. Amor verdadeiro. Os jornalistas se agitaram, mas Dmitry continuou. Durante toda a minha vida, fui cercado de pessoas interessadas no meu dinheiro, no meu poder, nas minhas conexões. Luísa foi a primeira que me amou pelo homem que sou, não pelo império que construí. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Por isso, venho anunciar publicamente: amo Luísa Silva. Pretendo me casar com ela. E qualquer pessoa ou empresa que tenha problema com isso está livre para encerrar negócios comigo. A sala explodiu. Perguntas gritadas de todos os lados, flashes incessantes, repórteres tentando chamar sua atenção. Senhor Stavros, não tem medo de perder clientes? Prefiro perder clientes a perder minha alma. Sua família apoia a decisão? Minha família sou eu e Luísa. Opinião dos outros não importa. E se ela for realmente uma oportunista? Dmitry parou e olhou diretamente para o repórter que fez a pergunta. Se após 3 anos juntos, depois de me ver no meu pior momento, depois de ser humilhada publicamente e ainda assim ficar ao meu lado, vocês ainda acham que ela é oportunista, então não conhecem nada sobre amor verdadeiro. A coletiva terminou com Dmitry saindo sem aceitar mais perguntas. Em casa, Luísa o esperava com os olhos cheios de lágrimas. Quando ele entrou pela porta, Luísa não esperou. Correu. Lançou-se contra ele e agarrou seu rosto com as 2 mãos, como se precisasse ter certeza de que era real. O beijo que se seguiu foi urgente, molhado de lágrimas, carregado da certeza de que estavam sozinhos contra o mundo, e que isso bastava. Você assistiu à coletiva? Assisti. E agora o mundo inteiro sabe que você é meu, murmurou contra os lábios dele. Sempre fui. Só demorei para assumir. Naquela noite, os dois souberam que não havia mais volta. Dmitry havia queimado todas as pontes com o passado. Havia escolhido o amor sobre o poder, a verdade sobre a conveniência. Alguns clientes realmente cancelaram contratos. Alguns sócios saíram da empresa. Alguns amigos se afastaram. Mas pela primeira vez na vida, Dmitry Stavros dormiu em paz, porque havia escolhido a única coisa que realmente importava: amar e ser amado de volta. E nenhum preço no mundo era alto demais para isso. 6 meses depois da coletiva de imprensa, Atenas amanheceu dourada. Luísa acordou antes do sol nascer, como sempre fazia agora. Não por obrigação, mas por paz. Gostava daqueles momentos silenciosos na varanda da nova casa, menor que a mansão, mas infinitamente mais aconchegante. Dmitry havia vendido a propriedade cheia de memórias frias e comprado uma casa com jardim, onde eles puderam plantar oliveiras juntos. Para criar raízes de verdade, ele dissera: as mãos sujas de terra pela primeira vez na vida. A empresa havia sobrevivido à tempestade. Sim, alguns clientes importantes se afastaram. Sim, sócios tradicionais saíram. Mas outros chegaram. Pessoas que admiravam a coragem dele, que queriam fazer negócios com um homem que colocara princípios acima do lucro. O mundo mudou, Helena comentara uma tarde. As pessoas querem autenticidade, não máscaras. E Dmitry havia encontrado algo que nunca imaginou possível: sucesso sem solidão. Naquela manhã dourada, enquanto Luísa observava o sol pintar o céu de rosa, sentiu uma onda de náusea familiar. Há 2 semanas vinha sentindo isso. Cansaço inexplicável, enjoos matinais, uma sensibilidade estranha a cheiros que antes não a incomodavam. Sabia o que era antes mesmo de fazer o teste. Quando Dmitry desceu para o café da manhã, encontrou-a sentada à mesa da cozinha, uma expressão indefinível no rosto. Bom dia, amor. Ele a beijou na testa.
Um gesto que havia se tornado ritual. 6 meses de casados, e ele ainda parecia surpreso com a própria felicidade. Temos que conversar. O tom fez Dmitri parar no meio do movimento. Conhecia aquela voz. Era a mesma que ela usara quando tentou ir embora da mansão, meses atrás. Conversar sobre o quê? Em resposta, Luísa colocou algo sobre a mesa. Um teste de gravidez. Positivo. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Dmitri olhou para o teste, depois para ela, depois para o teste novamente. É verdade? É. Você tem certeza? Fiz 3 testes, todos positivos. Dmitri se sentou lentamente na cadeira ao lado dela, como se as pernas tivessem perdido a força. Vamos ter um bebê. Vamos. Um bebê nosso. Nosso. Foi então que aconteceu algo que Luísa nunca havia visto. Dmitri Stavros, o homem que controlava bilhões, que enfrentara a imprensa mundial, que desafiara uma sociedade inteira por amor, começou a chorar. Não lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo tão profundo que não tinha nome. Alívio, talvez, ou gratidão, ou a consciência súbita de que a vida havia lhe dado tudo o que nunca soube que queria. Ei, Luísa segurou o rosto dele entre as mãos. Está tudo bem? Tudo bem? Ele riu através das lágrimas. Luísa, eu nunca pensei que isso fosse possível. O bebê? A família. Amor de verdade. Futuro que não seja só sobre dinheiro e poder. Dmitri a puxou para o colo dele, enterrando o rosto no pescoço dela. Eu te amo tanto que às vezes dói. Não precisa doer. Precisa. Porque é assim que sei que é real. Eles ficaram assim por longos minutos, abraçados na cozinha ensolarada, processando a notícia que mudaria tudo mais uma vez. Vai ser uma boa mãe, murmurou ele. Como você sabe? Porque cuidou de mim quando eu era impossível. Um bebê vai ser moleza comparado a isso. Luísa riu, a primeira risada verdadeira desde que descobrira a gravidez. E você? Vai ser um bom pai? Vou aprender a ser. Com você. 3 meses depois, numa tarde quente de setembro, eles estavam no jardim regando as oliveiras, quando Dmitri parou no meio do movimento. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você se arrepende? De quê? De ter vindo para a Grécia. De ter conhecido um homem complicado. De ter enfrentado tudo que enfrentamos. Luísa largou a mangueira e se aproximou dele. A barriga já começava a aparecer. Uma curva suave que ele adorava tocar quando achava que ela não estava vendo. Dmitri, você quer saber a verdade? Sempre. Quando eu era pequena, meu avô me contava histórias sobre a Grécia. Falava das oliveiras, do mar azul, da luz dourada. Dizia que um dia eu viria conhecer nossa terra. E eu sempre achei que ele estava falando sobre um lugar. Agora sei que estava falando sobre um destino. Dmitri segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Que tipo de destino? O tipo onde uma brasileira perdida encontra um grego ferido e os dois se salvam mutuamente. Salvam? Você me ensinou que eu sou forte o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. Eu te ensinei que amor não é fraqueza. E o bebê? Luísa colocou a mão na barriga, sorrindo. O bebê é a prova de que milagres acontecem quando você para de fugir do que sente. Naquela noite, deitados na cama, Dmitri com a cabeça apoiada na barriga dela, Luísa olhou pela janela para as oliveiras que haviam plantado juntos. 6 meses atrás, era uma estrangeira invisível servindo mesas numa taverna. Hoje, era esposa, futura mãe, mulher amada por um homem que aprendera a colocar o coração acima de tudo. Em que está pensando? Perguntou Dmitri, a voz sonolenta. Em como a vida é estranha. Estranha como? Você queria uma cuidadora discreta que fizesse o trabalho e sumisse. Eu queria um emprego temporário para juntar dinheiro. E em vez disso, encontramos uma família. Dmitri beijou a barriga dela suavemente. Acho que sempre soubemos. Desde aquele primeiro banho. Sabíamos o quê? Que não éramos capazes de fingir que aquilo era só trabalho. Luísa passou a mão pelos cabelos dele, agora mais longos, menos controlados. Ele havia relaxado em muitas coisas desde que assumira publicamente o amor. Dmitri?
Obrigada. Por quê? Por ter escolhido amar em voz alta. Ele ergueu a cabeça e a olhou. Obrigado você. Por quê? Por ter ficado quando qualquer pessoa sensata teria fugido. Do lado de fora, Atenas dormia sob a lua cheia. O vento balançava as oliveiras recém-plantadas no jardim. Dimitri sorriu e disse: Nosso filho vai crescer correndo nesse jardim, com raízes firmes e asas para o mundo. Luísa o beijou devagar, certa de que aquele era finalmente o lar que sempre buscara. A estrangeira perdida havia encontrado sua casa. O magnata ferido havia encontrado sua alma. E juntos, em terra estrangeira, que havia se tornado lar, eles construíam o futuro que nunca haviam ousado sonhar. Um futuro feito de amor verdadeiro, coragem para lutar e a certeza de que algumas histórias são fortes demais para serem destruídas por qualquer tempestade. Algumas histórias são eternas, como o amor que os trouxe até ali. Se essa história tocou você, comenta de onde está assistindo, deixa o like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Um magnata que não acreditava no amor. Uma brasileira em busca de recomeço. Parecia impossível, mas era destino. Ele perdeu tudo na descrença e encontrou tudo no amor. Da dor nasceu a paixão, da paixão a fé, e da fé nasceu um futuro que nada pôde destruir.